E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Semana começando, muita coisa boa vai acontecer nessa semana aqui em bibotalk.com. Na terça-feira temos nosso BTcast sensacional e o tema tá muito legal dessa terça. Na sexta tem o BT Papo, que você já está acostumado, eu e o Cacau conversando sobre algum tema da teologia. E nessa sexta-feira, que é a Sexta-feira da Paixão, sai também um tema, ou melhor, um podcast especial, o BTcast especial de Páscoa, falando sobre as teorias da expiação. Gente, então, uma semana com muito conteúdo legal aqui no canal do Bibotalk e, claro, os podcasts que também saem Spotify, Deezer, Amazon e apps de podcast. Beleza? Galera, o tema de hoje, como você pode ver no título e também na thumb desse vídeo, é um pouquinho sobre fé na universidade. Bem pouquinho, porque eu quero abordar só um aspecto desse assunto fé, universidade. Eu estava vendo um influencer cristão criticando uma série de coisas da universidade. E em dois momentos no texto dele, ele fala sobre um lugar onde os jovens perdem a fé e um lugar que faz com que os jovens percam a fé. E de fato isso acontece. A universidade, pelo menos uma pesquisa muito antiga do Barna Group, ela mostrou que muitos jovens acabam abandonando a fé quando entram no período universitário. Mas assim, vamos lá, o que eu queria pensar com vocês. Por que que isso acontece? Inclusive, o site da ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ela coloca aqui 6 razões por que jovens cristãos abandonam a igreja. Eu não vou falar aqui os 6 motivos, né, que foram identificados nessa pesquisa do Barna Group. Tem pesquisas, acho que até tem uma pesquisa um pouquinho mais recente da Lifeway, se não me falha a memória, que até mostrava assim, né, pelo menos nessa pesquisa da Lifeway, a galera se afasta da igreja, mas depois acaba voltando e tal. Mas enfim, fazendo aí um apanhado dessas duas pesquisas, de fato, há no período da universidade um estranhamento entre o jovem e a teologia da comunidade local, entre o jovem e a fé cristã. E a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso, acho que é interessante. E onde eu discordo desse influencer, né, que fez uma crítica, enfim, às universidades. A forma com que ele falou e outros pensadores e, enfim, influencers falam, nem sempre o influencer é um pensador, né? Mas vamos lá. A forma com que eles falam parece haver, assim, uma orquestração para que os alunos saiam da universidade descrentes e completamente enviesados e completamente... Assim, a forma com que eles falam parece que há uma construção ideológica nas universidades para, sabe, uma doutrinação. E, gente, isso, assim, de fato não existe. Como eles falam, calma, calma, como eles falam. Eu sei que existem, talvez, universidades. É que sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque da forma como que o pessoal fala, parece que é uma orquestração, assim, em nível mundial. Em nível mundial. Agora, eu também não vou negar, e isso não existe. Por que tu disse que não existe? Porque eu conheço vários amigos que fizeram tanto universidades públicas quanto universidades particulares, e a sua fé não foi afetada, a sua fé não foi sequer questionada. E eles, né, cursaram lá, tem gente até da área de humanas, enfim, e gente da área de história, entende? E que passaram tranquilo, não houve agressões à sua fé, entende? Então por isso que eu já não posso entender que há uma orquestração e não sei o quê. Agora eu também não vou negar. Até porque a gente fez um BTcast da ABC2, e eu estou abrindo aqui o site, que é o BTcast ABC2, os cristãos e o cristão de humanas e a universidade, que é o BTcast ABC2, e eu acabei de perder o BTcast ABC2 aqui. Ah, meu Deus do céu. BTcast ABC2 Universi... Tá aqui, achei. É o BTcast ABC2 de número 37. Nesse BTcast, inclusive, vocês vão ver os meus amigos que não tiveram problemas com a sua fé durante os seus cursos na área de humanas, inclusive. Mas eu não posso negar também aqui os comentários, né? E aqui vou acreditar que esses comentários são verdadeiros, até porque eu não tenho como atestar a veracidade desses comentários. Entretanto, eu conheço pessoas que sim, tiveram ao longo do seu curso um ou outro professor, percebam, não é o curso, mas um ou outro professor que zombou da fé, questionou a fé. Também não vou negar que determinados cursos em algumas universidades
Há um viés ideológico muito forte. Também não vou negar isso, gente. Eu sei que acontece, tá? Sei que acontece. Inclusive até uma amiga minha tá numa área de pesquisa bem whatever. E, se eu não me engano, a orientadora dela lá deu um jeito de enfiar uma discussão aí. Eu não quero entrar em detalhes, mas sim, tipo, que, não tem nada a ver com o que ela tá pesquisando, entendeu? Um amigo meu fez uma faculdade e a orientadora dele, ele teve que pesquisar, enfiar gênero no meio ali, entendeu? Uma discussão de gênero, enfim. Então eu não vou negar que essas coisas aconteçam, tá bom, gente? Eu não tô negando isso. Não, não, por favor, não. Ouça o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu não acredito numa orquestração mundial para acabar com a fé dos jovens nas universidades. Isso eu não acredito, tá? Até porque eu conheço gente que, ok, e gente que de fato teve um ou outro ataque. É que a gente acha que tudo é como aquele filme Deus não está morto. Né? O professor chega e já questiona a fé e o ateísmo e tal. Não é todo mundo assim, não são todos os cursos assim, não são todos os professores assim, tá bom? Mas não estou negando, mas também sei que acontece. Acho que a gente está claro aqui, eu acho que a gente concorda aqui, certo? Até aqui eu acho que estamos caminhando. Não estou negando o que acontece, também só estou dizendo que não é uma parada orquestrada mundialmente e tal, enfim, entendeu? Agora, alguns têm confrontos entre a fé e a ciência, entre a fé e a universidade, e eu penso que a culpa não é da universidade em alguns aspectos e em casos, né, em alguns casos. Aqui estou sendo genérico na minha análise e na minha observação. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o jovem se sente confrontado porque no fundo ele tem uma teologia ruim. Por exemplo, num desses comentários, aliás, né, várias pessoas comentando esse BTcast ABC2, comentaram que não, olha, a minha experiência é completamente contrária ao dos participantes do podcast e tal. Sim, o meu curso foi hostil e tal. Mas, por exemplo, um deles lá comentou assim, porque na área biológica a gente não pode defender a criação e não sei o que já há uma hostilidade. Então, assim, pegando um pouco esse tema, né? Esse tema específico. Às vezes a pessoa tem uma teologia muito pobre da criação e de fato o seu diálogo entre a fé e a ciência é um diálogo pobre, por isso que acaba tendo um conflito, entende? Às vezes eu imagino que muitos desses conflitos que esses jovens encontram na universidade se deve pelo fato de terem uma base teológica medíocre. E por isso que eu discordo, talvez, desse ambiente de que a faculdade é um ambiente hostil para acabar com a fé dos jovens. Eu talvez discorde, não, eu discordo dessa afirmativa, porque às vezes, primeiro que eu não acredito que seja uma coisa orquestrada para acabar com a fé, e eu penso que às vezes os jovens têm essa sensação porque tem uma fé muito pobre, uma fé fraca. É aquilo que eu sempre disse em palestras que dei por aí. A galera fica lendo Benihim na igreja e fica lendo livrinho Água com Açúcar. E aí quando vai na faculdade e lê de fato uns críticos da religião, dependendo do curso que ela vai fazer, a pessoa não tem base nenhuma. Aí ela vai fazer o quê? Demônio, estão querendo acabar com a nossa fé. E eu discordo do influencer que falou aquilo, porque eu não acho que a universidade seja um lugar que existe para acabar com a fé do jovem. Agora, por que o jovem acaba perdendo fé na faculdade? É uma pergunta que é muito difícil a gente responder, mas a gente pode pincelar algumas coisas. Então, por exemplo, nesse texto aqui da ABC2, o link vai estar aqui na descrição, um dos argumentos, né, que eles colocaram é que as igrejas elas têm uma relação ruim com a ciência, elas parecem ser antagônicas à ciência. Então vamos dar um exemplo. Onde a gente viu, por exemplo, na pandemia, muitos líderes religiosos em vários lugares do mundo sendo anti-vacina. Né? O próprio Brasil, que não tem um histórico anti-vax, nós tivemos líderes religiosos, entende? Isso de uma forma indo contra uma vasta pesquisa, né? um vasto amparo científico e tal. Mas enfim, entre outros assuntos, né? O assunto da criação, evolução e tal. Ou seja, o cristão não sabe dialogar com isso. E a igreja muitas vezes demoniza, né? Inclusive tem influencers aí, demonizando a ciência e a teoria da evolução, aquela coisa toda e tal. E aí tu imagina, né, o jovem lá, ele ouve aquilo, não, é assim que é. E aí, e a teoria da evolução e não sei o que, tal, tal. Aí ele chega, ele vai cursar, por exemplo, uma geografia, uma geologia, medicina, biologia,
e aí ele vê a enxurrada de evidências científicas e ele fala, meu Deus, me ensinaram errado, me enganaram na igreja. É a sensação, me enganaram na igreja. Então, essa sensação, né, da igreja, né, do cristianismo ser anti-ciência, é um dos fatores que levam os jovens a suspenderem a fé, a saírem da igreja no período universitário, porque eles percebem uma distância muito grande. E aí, gente, é por isso que eu falo da ABC2. Não estou falando em nome da ABC2 aqui nesse vídeo, por favor. Mas entenda, a ABC2 é uma bênção porque ela mostra um diálogo saudável entre a fé e a ciência, ao contrário do que muitos acusadores e inquisidores dizem por aí, né? Então, assim, quem, por exemplo, estuda a paleontologia, se você vai estudar paleontologia e você vai ouvir o que influencers falam por aí, o que muitas vezes igrejas falam por aí sobre a relação de fé e ciência, aí vai ficar querendo achar dinossauro na Bíblia. Vai querer ficar achando o dinossauro da Bíblia e não tem, entende? Porque precisa aprender a ler a Bíblia. Então, percebam, a culpa não é da universidade. A culpa é da igreja que não ensina a Bíblia corretamente. Olha o desafio que a gente tem. Olha o desafio que a gente tem. Então a gente precisa, esse estranhamento com a ciência precisa ser equilibrado, precisa ser calibrado. Gente, não estou dizendo que a ciência não erra. Não. A ciência, ela, na verdade, ela quer diminuir os nossos erros. E nesse processo ela às vezes erra. Só que a gente tem o quê? O que é chamado de consenso científico. Ou seja, quando há um consenso, aí o erro, as chances de erro, elas diminuem. Entende? Mas, por exemplo, assim, né, a questão do autismo é um tema que eu tenho lido um pouquinho até por conta da condição do meu filho. Mas a minha esposa está mergulhando bastante nesse assunto. Cara, é uma parada muito nova, entendeu? Mas há uma metodologia científica, há um processo, só que de repente, no momento se tem essa conclusão. Só que as pesquisas não param, entende? Daqui a pouco o consenso científico pode mudar. Percebam, mas a ciência está ali, sempre investigando. Então a igreja não precisa ser anti-ciência, ela precisa aprender a dialogar. E principalmente, aprender a ler a Bíblia. Simples assim. A outra coisa uma das outras causas, né, que afastam o jovem da igreja no período da universidade é a hostilidade da igreja com aqueles que manifestam dúvidas. Essa aqui é a sexta razão na pesquisa, eu estou colocando como segunda, porque eu não vou falar as seis, o link do artigo vai estar aqui. Mas eu quero ficar só nessas duas porque eu acho que pega bastante. A igreja é hostil com aqueles que manifestam dúvidas. Ou seja, demoniza logo de cara. Ah, isso aí tá fazendo mal para sua cabeça. Que esse papinho aí? A igreja transforma tudo de forma muito rápida em feminismo, machismo, marxismo cultural. Ah, entende? A igreja muitas vezes, né? E aqui também estou generalizando. Nem toda igreja faz isso, obviamente. Mas a gente vê, né, esse discurso meio massivo, assim, tipo no sentido de que tudo é marxismo cultural. Ou seja, a igreja ainda está discutindo marxismo cultural. Que é uma parada que ninguém, né, enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Mas isso não prepara o jovem para esse ambiente. Ou seja, demonizar a dúvida é um grande problema. Enquanto que a gente vê na Bíblia a dúvida sendo acolhida. A gente vê na Bíblia a dúvida sendo respondida em amor, em mansidão. E não sendo demonizada. Porque quando eu demonizo a dúvida, o jovem acaba preferindo esse ambiente, então, onde eu consigo discutir ideias. Porque um dos problemas também na igreja, às vezes, é o fanatismo, o fundamentalismo descabeçado. Porque o fundamentalismo, ele parece espiritual. Vou bater aqui no... O fundamentalismo, ele parece ser muito espiritual no primeiro momento, mas ele é um racionalismo sem base científica, muitas vezes. Ele é um racionalismo sem evidências, entende? Ou com evidências fraquíssimas. Esse é o problema do fundamentalismo muitas vezes. Ele tem cara de espiritualidade e de Bíblia, mas no fundo ele é tão racional quanto outras teorias, só que ele carece de muitas fontes. Então, quando eu demonizo a dúvida e eu crio um ambiente onde eu não posso perguntar, onde eu não posso questionar, o jovem vai ficar num ambiente onde ele é aceito, onde as dúvidas deles, né, são aceitas, são respondidas. Entende? Então a gente precisaria criar um ambiente da igreja onde eu posso responder as dúvidas, onde há um momento não sei, vou pesquisar, vou ler mais. Entende? Um ambiente de conversa, sabe? Então a gente precisa, né, ainda mais nessa fase, né, início de vida, jovens, adolescentes, muitas dúvidas, nesse mundo louco que a gente vive, frenético de mudanças,
A gente precisa aprender a colher mais. É claro que nós temos os nossos fundamentos, coisas inegociáveis na fé, sem sombra de dúvida. Só que se eu não tenho espaço para a dúvida, para o questionamento, eu crio um ambiente muito complicado, tá? Então, gente, é isso. Eu penso que a culpa não é sempre da universidade. Bati até na câmera aqui. Eu penso que a culpa nem sempre é da universidade. E eu acho que a culpa nem é da universidade, tá? É porque, como assim da universidade? Eu não posso culpar a universidade por 1 ou 2 ou 10 professores, tá? Então não nego que há professores que tentam doutrinar em alguma coisa, mas não é a maioria. E eu penso que muitas vezes as crises e as dúvidas, elas são geradas mais por uma má teologia, por uma ausência de uma teologia robusta, do que de fato um programa pensado para levar as pessoas ao ateísmo, sabe? Então essa é a minha opinião. Posso estar errado? Posso. Mas é o que eu vejo aí nas igrejas viajando pelo Brasil. Jovens sem a mínima base bíblica. Base bíblica bem pobre. E igrejas que também dialogam, né? Dialogam de forma ruim com a ciência e não geram um ambiente bacana para conversas e dúvidas. Antes a demonizam e as, sabe, já, sai pra lá com isso aí, sai pra lá, isso é coisa do mundo, sabe? Isso é coisa do mundo. Então, que Deus nos ajude, tá? Que Deus nos ajude a criar um ambiente saudável para que os nossos jovens possam, sabe, ter suas dúvidas, aprendam a dialogar com a fé e ciência. E claro, né, gente, é a base de tudo. Que eles continuem lendo a Bíblia e fazendo oração, porque só uma fé inteligente também não segura em lugar nenhum. Precisa ter também uma experiência com Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se Ele quiser assim permitir. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.